bom dia a todos os casais. Que bênçãos estar aqui mais uma vez em um devocional para casais, nesse perfil maravilhoso que tem sido uma ferramenta de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Aqui o perfil Vida de Casal. E hoje nós estamos, na sexta-feira, véspera de final de semana, e aquilo que eu costumo dizer é um momento especial e oportunidade para você fazer um programinha com seu maridão, com a sua esposa. O que vocês têm programado? Já falei que você não precisa ter dinheiro para você poder fazer um programa com o amor da sua vida. Você pode ali na esquina, visitar a carrocinha lá de cachorro-quente do Zé ou do hambúrguer. Você também pode comprar um chup-chup, um picolézinho, aí tu chupa um pouquinho, dá um pouquinho para ela. O importante é você estar junto. Pode estar dentro de casa assistindo um filme de conchinha. O negócio é você fazer um programa, sair da rotina para que os dois possam estar juntos. E olha, pelo amor de Deus, quando vocês estiverem juntos, o papo é só entre vocês. É só relacionado a vocês. Nada de falar dos filhos, nada de falar da igreja, nada de falar do trabalho. É só para falar de vocês, Como vocês estão, como é que está o amor de vocês. Isso sim vai ser um bom encontro e um tempo de qualidade. Tá certo? Bem, queridos, hoje o devocional está abençoado. Quero tratar com você, na verdade, sobre 3 atitudes ou 3 posturas que você precisa ter no casamento para fazê-lo funcionar bem ou mantê-lo funcionando bem e feliz. E hoje eu estou empolgado para poder falar isso aqui com você. Mas antes quero pedir a você que compartilhe o perfil Vida de Casal com outros casais. Ele só vai alcançar outros casais que estão com problemas, estão passando dificuldade, ou até mesmo aqueles que desejam fortalecer o seu relacionamento, se você compartilhar, tá certo? E quando você assistir o vídeo, não esqueça de ir ali com o dedinho, naquele coraçãozinho e dá uma clicadinha ali e curta. E pode ainda fazer melhor assim, se você quiser, comente ali, coloque ali o que esse perfil, o que essa mensagem trouxe para você. Tá certo? Então, que Deus abençoe você. Vamos então a mais um devocional nesta manhã. Vamos à palavra de Deus, Queridos, a Bíblia, ela é maravilhosa. Ela é um manual de instrução para todos os relacionamentos. Se você quiser coisas românticas, você vai lá em Cantares de Salomão. Se você quiser aventura, você consegue ver no Antigo Testamento, ali em Samuel, você vê em Daniel, enfim, tudo que você deseja para orientá-los, para ter vitória, para ter sucesso no casamento, a Bíblia, ela ensina. E na palavra de Deus eu encontrei, entre tantas atitudes e posturas que nós precisamos ter em nosso relacionamento, em nosso casamento, para a gente poder ter vitória, Porque a gente precisa ter essas orientações. E eu destaquei aqui 3 atitudes e posturas que nós precisamos nos esforçar para termos em nosso relacionamento, a fim de conseguirmos sucesso, vitória. Eu costumo dizer que a felicidade para sempre, ela não é um conto de fada, como Satanás fica enganando muitas pessoas, dizendo que é, mas não é. Então, você pode alcançá-la. Já falei para você que mesmo você tendo a felicidade para sempre, os problemas, as crises, eles vão continuar existindo. Mas você vai vencer de uma maneira sensacional e continuando feliz no seu casamento. Agora, todo casamento precisa de cuidado, precisa de monitoramento, precisa de persistência. E é isso que eu quero falar para você aqui esta manhã. 3 atitudes, 3 posturas que você precisa ter no seu relacionamento. Primeiro, monitoramento. Se você quiser ter um casamento feliz, saudável, precisa ter um monitoramento no seu relacionamento. Segundo, você precisa ter o cuidado. Eu sempre firmo nessa tecla, o cuidado, o princípio do cuidado, que você adquire lá no altar quando casa. E o terceiro, você precisa de persistência. Eu quero falar sobre os 3 rapidamente, mas assista a mensagem de quarta-feira. Foi sensacional. Amém? Então vamos lá. Eu quero falar sobre esses 3 pontos. O primeiro é
Se você quer um casamento funcionando bem, saudável e feliz, você precisa ter um monitoramento. A carta de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, ela diz assim: vigiai a todo instante, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele diz que o diabo, que é o verdadeiro inimigo do casamento, aquele que iniciou tentar destruir o casamento desde o Jardim do Éden, ele ainda continua ao derredor, ao nosso derredor. Por que não ao redor? Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, para aqueles que servem a Cristo. Que a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, ao nosso derredor, ele anda bramando com raiva, né? Feito um leão buscando a quem possa tragar. O casamento que tenha uma brecha para que ele possa entrar, tragar e destruir. E aí eu falo que você precisa de um monitoramento. Mas o que significa isso? É o que a Bíblia está dizendo, vigiar, é a mesmo que vigilância, né? Mas eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, de monitoramento como de vigilância sobre o seu cônjuge. Não é para você monitorar, pastor, então só está dizendo que eu tenho que monitorar, que eu tenho que vigiar o meu marido, vigiar a minha esposa. Não, abençoado, não é isso que eu estou falando, ok? Não, porque tem gente que é fogo, né? O marido não pode chegar 10 minutos atrasado em casa, que aí já era, né? Então a situação fica complicada. Não é que para você colocar um chip, como se fosse um chip rastreador, ou como se você estivesse colocando um chip rastreador, colocasse ali eu até anotei aqui, um chip rastreador, uma escuta, né? Uma escuta, ou até mesmo um detetive particular para poder seguir o teu marido, para saber onde ele está andando, ou então para seguir a tua esposa, aí tu está olhando lá no GPS, onde é que ela foi, onde é que ele foi. Não é isso, não. O monitoramento, que na verdade é uma questão de vigilância que eu estou falando, é para você monitorar o seu casamento, o seu relacionamento. Sabe o que tem acontecido? Alguns casais chegam para a gente, pastores, conselheiros, e falam assim: nossa, eu estou passando por uma crise muito grande, um problema, e aconteceu de surpresa, nos pegou de surpresa. Escuta uma coisa que eu vou lhe dizer: isso nunca vai acontecer. Nenhuma crise, nenhum problema vai chegar a você de surpresa. Cheguei! Não vai acontecer isso. Sempre ocorrerão sinais, sintomas, que muitas vezes nós desprezamos por ser alguma coisa pequenininha, deixamos passar e aí a situação começa a ficar complicada. É igual uma pessoa quando vai ficar resfriada. Ela fica resfriada de uma hora para outra. Os sintomas acontecem. Às vezes a garganta arranhando, às vezes o nariz começa a escorrer um pouquinho, espirra. Aí o que você faz quando você sente esses sintomas, esses sinais do resfriado? Corre para a vitamina C, não é isso? Já toma lá um Benegripe, alguma coisa para que você possa combater esse resfriado. Assim é a crise no relacionamento. Ele não chega de surpresa, aconteceu do nada, não. Do nada, não. Os sintomas vão aparecer, os sinais vão aparecer. Só que muitas vezes nós fazemos vista grossa, deixamos passar, achamos que é uma coisa muito pequenininha. Aí eu sempre costumo dizer, o macaquinho é pequenininho, tá lá que bonitinho, não faz mal nenhum, mas só que o macaquinho, ele vai crescer, ele vai ficar um King Kong. Aí depois esse King Kong vai bater em você, vai arranhar você, vai morder você. Você tá entendendo? Então você tem que resolver enquanto tá pequenininho. Entende isso? Então eu vou dar aqui para você, por exemplo, né, alguns sinais, alguns sintomas que o monitoramento, a vigilância faz com que você observe-os para que você possa aplicar o devido remédio. Aí sim você vai poder blindar o seu casamento para que as crises não entrem. Porque primeiro vem os sinais e sintomas que estão demonstrando que o casamento está para entrar numa crise. E aí sim, quando você assistir os sinais, sintomas, você vai pegar, você vai aplicar a cura, né? Aquilo que é necessário para poder blindar o seu casamento contra aquela crise. Então vamos lá. Quais são alguns sintomas que pode acontecer, né? Alguns sinais e sintomas de que um casamento está começando, de que uma crise está chegando no casamento. Silêncio. Ué, pastor, o silêncio é um sintoma. Ou seja, significa que há obstrução na comunicação, no diálogo do casal. Moram debaixo do mesmo teto, mas não conseguem trocar uma palavra. Não conseguem conversar.
E se eles não conseguem conversar, não conseguem dialogar, como é que vão resolver o problema? Porque não vão descobrir, não vão saber o que é que está incomodando, qual é a emoção negativa que está surgindo no seu relacionamento. Então, um dos sintomas que a crise está chegando no casamento é quando o cônjuge começa a ficar em silêncio. Isso já é um sintoma, então você tem que observar. Outra coisa, a desconfiança. Desconfiança. O marido não pode chegar em casa atrasado 10 minutos, que aí começa aquela longa lista de questionamento, sabe? O interrogatório. Por que você chegou 10 minutos? Você foi aonde? Onde é que você passou? Falou com quem? E que não sei o quê. Você tá entendendo? A esposa não pode atender um telefone que o marido pergunta, quem é que tá no telefone aí? Quem é que tá no telefone? Né? Sabe? Uma desconfiança terrível. Tem marido, né, e esposa que encrenca até com o sonho do seu cônjuge, até que tá sonhando com quem? Eu senti que de madrugada você tava lá, você tava sonhando com quem, hein? Quem é que tava no teu sonho? Meu Deus! Ou seja, entenda uma coisa, quando há desconfiança no relacionamento, você pode ter qualquer coisa, menos o casamento. Desconfiança, você não dá para ter um casamento. E uma outra coisa, a falta de sexo. Sim, a falta de sexo. O sexo, ele não é o mais importante no relacionamento, mas ele tem a sua importância gigantesca também, o seu papel essencial dentro do relacionamento, porque é ele que provoca a afinidade profunda, uma intimidade profunda, é o cimento que faz a cola no relacionamento. E aí a gente vê que tem casais que só fazem sexo uma vez por mês. Sangue de Jesus tem poder. Que é isso? O sexo é celebração. Então, no mínimo 2 vezes por semana. E aí, quando você começa a ver que a intimidade sexual começou a reduzir, não é isso? Começa a reduzir, já é um sinal, um sintoma de que a crise está chegando no relacionamento. Ok? Então você precisa ter um monitoramento, vigilância do seu casamento para olhar e observar quando os sintomas e os sinais da crise estão chegando, porque aí você se antecipa à crise e aplica o remédio necessário. Talvez conversar com seu pastor, conversar com o terapeuta de casal, com o líder de casais. Você está se antecipando e blindando o seu casamento. Ok? Vamos para a segunda postura ou posicionamento que você precisa ter dentro do casamento para que ele possa funcionar bem e saudável, feliz, o cuidado. Eu já falei numa mensagem aqui sobre o princípio do cuidado. Aquele texto famoso de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua casa, esse negou a fé e é pior do que o ímpio, pior do que aquele que não crê, do que o descrente. Veja bem qual a importância que Paulo está dando para a questão da família, do cuidado da família. E essa carta que Paulo escreve para Timóteo é uma carta pastoral, é uma carta de orientação que Paulo está dando para Timóteo, para que cumpra o ministério, mas que não deixe de cuidar da sua família. Agora, o cuidado que eu estou falando aqui, ele abrange muito mais do que o cuidado da esposa em lavar e passar a roupa, arrumar a casa. É muito mais do que esse cuidado. O cuidado que eu estou falando aqui é muito maior do que o marido que cuida da esposa comprando roupa para ela, né? Comprando as coisas que ela precisa. Não, é muito maior. Eu estou falando aqui de uma coisa mais profunda. O cuidado aqui que eu estou falando é para você cuidar em praticar, em manter a prática dos elementos essenciais do casamento, que o faz funcionar bem, que significa a amizade, a cumplicidade, a parceria, o romantismo, sabe? O beijo, a intimidade sexual e outra coisa, descobrir quais são as linguagens de amor dentro do seu casamento, do seu cônjuge, qual a linguagem do amor do seu cônjuge. Então, isso, quando você atenta para isso, para colocar o cuidado nessas coisas, aí sim você está tendo esse posicionamento daquele que cuida do seu relacionamento, daquele que cuida do seu casamento. E quando você faz isso, o inimigo não encontra brecha para tentar atacar o teu casamento. Olha que coisa maravilhosa. A crise não terá vez. Por quê? Porque você está em dia com todos os elementos que fazem o casamento funcionar. Ok? Então vamos lá.
A falta de cuidado nesses elementos, eles faz com que a falta de cuidado em manter a prática desses elementos do casamento, né, ele tem levado muitos casamentos a uma crise profunda, chegando até mesmo ao divórcio. Mas vamos acabar com a cultura do divórcio. Divórcio nunca foi, nunca será um plano B do casamento. Amém? Vamos lá então. Qual é a terceira e última atitude, postura que você precisa ter no seu relacionamento para mantê-lo funcionando bem e feliz, saudável? Persistência. Que isso, pastor? Isso também é sim, persistência. Se você ler lá em Josué capítulo 1, verso 9, você vai ver o texto que diz assim: esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme, não tenha medo, e eu te ajudarei. O que Deus estava dizendo para Josué: Josué, a luta será grande, mas eu coloquei você para ser líder, para liderar o povo, para guiar o povo até a terra prometida. Então, não desista, persista, seja persistente, e eu vou dar vitória para você. Eita, olha aí que coisa tremenda. Entenda uma coisa, casamento é cheio de desafios. Casamento, querido, sempre tem os seus altos e baixos. Acontecem coisas que nós precisamos estar preparados para poder enfrentar. E aí, eu quero dizer uma coisa para você. O que significa persistência? Para que nós possamos aqui entender. Persistência é característica daquele que não desiste fácil. É aquele que está que é esforçado, aquele que está focado no seu objetivo, é aquele que reavalia e insiste, ou é aquele que reavalia, né, que insiste, ou seja, muda às vezes os planos de ação quando for necessário para superar os obstáculos e alcançar o objetivo que ele deseja. Olha que coisa tremenda! Olha aí que coisa tremenda. Então você note bem que persistente, ser obstinado é uma postura necessária dentro do relacionamento. Agora, meu irmão, perdoa-me, minha irmã, o que eu vou falar agora. Eu já encontrei alguns casais que diziam assim: nossa, eu amo o meu marido, eu amo a minha esposa. Eu até quero acreditar. Mas quando acontece da crise chegar, o problema chega no relacionamento, a primeira coisa que eles fazem é abandonar o casamento, é abandonar o relacionamento, é cair fora, sabe? Joga a toalha. Você me desculpe, isso pode ser qualquer coisa, menos amor verdadeiro. Ah, pastor, mas eu amo. Não, para mim pode ser qualquer coisa, menos amor verdadeiro. Não é o conceito de amor verdadeiro que a Bíblia Sagrada nos ensina. E eu quero ler aqui para você saber, para você entender e relembrar, né, o que é o amor que a Bíblia Sagrada nos ensina. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 até o verso 7, diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e nem se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Presta atenção no versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, se você foge da primeira crise que chega, ou segunda, ou terceira, quarta, o problema que chega dentro do teu relacionamento, você diz que ama, mas se você foge, abandona, vai para casa de mamãe, para casa de papai, quer separação, porque não aguenta o problema, me desculpe, mas você não sabe o que é o verdadeiro amor dentro de um relacionamento conjugal. Entende? Porque por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos ter persistência, ser obstinado, porque aquele que ama, ele é persistente, ele é obstinado, ele não permite que a crise, que o problema venha dar uma rasteira no seu casamento. Vou dar um exemplo para você de alguém persistente. Eu sou uma pessoa persistente. Eu me lembro que eu tive uma experiência, acho que eu já contei aqui, mas eu tive uma experiência muito dura, uma experiência chamada, que eu chamo de escuridão conjugal. Eu me lembro que uma vez a minha esposa marcou um encontro comigo na praça, e nós fomos lá, eu fiquei, marcou um encontro comigo numa praça, né, tipo uma pracinha de rua, né, e nós fomos lá, eu fui. E quando cheguei lá, ela disse a seguinte palavra para mim: Alex, eu estou aqui dando para você o divórcio. Eu falei, mas por quê? Porque eu não consigo amar você. Eu falei, mas
Como assim? Isso nos inícios dos primeiros anos de casado. E ela disse para mim, eu não consigo amar você, então não dá. E aí ela começou a falar que queria me entregar o divórcio. Eu perguntei, mas o que eu fiz de errado? Ela falou, você não fez nada de errado. E também não tem nenhum outro homem. Não é isso. É porque eu não consigo amar você. E como eu vou ficar nesse casamento se eu não amo você? E eu falei, mas eu amo você muito. Eu cheguei até a dizer, eu amo você por nós dois. Aí ela falou, não dá. Aí a primeira coisa se eu não fosse uma pessoa persistente, se eu não fosse uma pessoa obstinada, o que eu poderia fazer? Então tá legal, então cada um segue seu rumo e vai embora. Mas não, Deus me deu o casamento, um presente, e eu não estava afim de jogar a toalha. Eu disse para ela, vamos fazer o seguinte, me dê 9 meses. Se nesse período de 9 meses, no final de 9 meses, eu não conseguir conquistar você a ponto de você dizer para mim que você me ama, eu aceito a carta de divórcio. Ok, então, queridos, partimos para esta batalha. Foram durante esses 9 meses, não, 9 meses não, longos 9 meses foi que eu tive essa persistência. A cada 2 meses, né, eu fazia isso, fazia aquilo, colocava alguma estratégia, jantar romântico, passeava, orava, aclamava a Deus. Final de 2 meses eu perguntava, Adriana, eu amo você, você me ama? Ela dizia, não, eu não amo você. Passava mais 2 meses, tudo, eu perguntava, ela não. Isso foi se seguindo, não amo você, até o 9º mês. Aonde eu cheguei para ela e perguntei, e ela disse o quê? Não, eu não amo você. Então aquilo veio no meu coração e eu perguntei, poxa, não tem mais o que fazer. Eu falei, Espírito Santo, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Aí eu senti ele falando no meu coração, sobe, vá ao quarto. Nosso quarto era no andar de cima, né? Era uma casa. E aí eu subi, fui no andar de cima e eu senti a orientação do Espírito Santo, que eu tinha que pegar minha roupa e colocar dentro da mala. E aí eu fiquei até assim, falei, senhor, mas tu tá autorizando o divórcio? Aí eu peguei a roupa, botei na mala, desci as escadas e fui para um canto. Aí eu senti um vulto passando. Nisso eu olhei, né, não dei atenção, fui para trás, lá pro quintal de trás. E de repente eu escuto um grito, Alex! E eu fiquei assustado, meu Deus, será que estão matando minha esposa, sequestrando minha esposa? E eu saí correndo e nós nos encontramos no corredor da casa. Só que ela veio se jogando dos meus pés, beijando os meus pés, me puxando para baixo, dizendo que me amava para eu não ir embora. E eu preocupado, não sabia se eu sorria, se eu dava glória a Deus, se eu falava língua estranha, porque eu estava ouvindo a minha esposa dizendo que me amava. No final de 9 meses, onde eu falei que estaria aceitando a carta de divórcio. Olha, foi um milagre de Deus. E aí ela me contou que quando estava na pia ali lavando a louça, ela ouviu, né? Ouviu no seu coração uma frase para ela subir, uma voz dizendo para ela subir lá pro quarto. E quando ela subiu, que viu meu armário, a minha parte do armário aberta, sem nada, ela entrou em crise. E aí nisso, ela sentiu aquela voz no seu coração. Eu te dei o melhor e você está jogando o amor que eu lhe dei fora. E aí, parece até que o Espírito Santo fez um barulho de carro. Porque ela olhou e disse que ouviu o barulho do carro. E ela achando que era eu que estava indo embora, ela deu um grito. Alex! Foi aí que ela deu um grito, né? E desceu correndo aquele grito de espanto, desceu e a gente se encontrou e o final foi isso. Ou seja, já estamos com 26 anos de casado. E essa mulher sempre diz para mim, não passa um dia sem dizer para mim, Alex, eu te amo. Toda vez que eu conto isso, eu me emociono, porque foram 9 meses. Foram 9 meses sofrendo, passando e lutando. Lutando sobre a questão do casamento para poder manter o meu casamento de pé, o meu casamento saudável. Mas isso eu só consegui, por quê? Porque eu fui persistente. Eu só consegui porque eu fui uma pessoa obstinada e não joguei a toalha. Oh, meu querido e minha querida, se você quiser ter um casamento funcionando bem, saudável e feliz, você precisa então ter essas 3 posturas. Ser um monitorador do seu casamento para atentar para os sinais, os sintomas de quando a crise parece estar chegando. Você precisa ter o cuidado de manter funcionando, praticando todos os elementos que o casamento necessita. Cumplicidade, romantismo, parcialidade, tudo isso. E em terceiro, você precisa ser persistente. Você precisa ser persistente para que o seu casamento, para que você possa lutar pelo seu casamento. Amém? Glória a Deus. Esta é a mensagem que Deus me deu para você nesta sexta-feira, véspera de final de semana. Vamos orar então? Querido Deus e eterno Pai, ó Senhor, muito obrigado por esta mensagem, por esta palavra, a qual o Senhor tem falado aos nossos corações. Senhor, quantas vezes temos enfrentado problemas,
crises que chegam, Senhor. Mas muitas vezes estamos falhando nessas posturas, Senhor, em estarmos na torre de vigia, monitorando para saber quando os sintomas e os sinais de que uma crise está chegando, Senhor. Às vezes nós não estamos prestando atenção nisso e quando vamos dar atenção, a crise já chegou e às vezes achamos que chegou de surpresa, quando na verdade não foi assim. O cuidado que muitas vezes vacilamos com os elementos necessários para o casamento funcionar bem e a falta de persistência. Muitas vezes, Senhor, não queremos lutar, muitas vezes não queremos, Senhor amado, persistir, sermos obstinados para proteger e salvar o nosso casamento. Que isso caia por terra nesta manhã, que seu filho e sua filha esta manhã, Senhor, possam ser renovados, Senhor, terem graças, Senhor, para manter de pé essas 3 posturas que nós aprendemos aqui nesta manhã, para que ele possa ter o seu casamento funcionando bem, para que ele possa ter o seu casamento, ele ou ela ter o seu casamento, Senhor, saudável e feliz, porque esse é o desejo do teu coração. Abençoa cada um, Senhor, que estão aqui ouvindo e aqueles que vão assistir e ouvir depois esta mensagem, Senhor. Sejam eles abençoados, sejam eles transformados e o seu casamento, Senhor, mais do que abençoado para a glória do teu nome santo. Esse é o desejo do meu coração. Conceda vitória, socorre teu filho e tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, queridos, chegamos a mais um final de uma devocional para casais aqui no Vida de Casal. E é muito bom ter estado aqui com você. Compartilhe esta mensagem, porque eu tenho certeza que fazendo assim, você está salvando, ajudando outros casais. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu casamento. Ok? Em nome de Jesus. E lembre-se, teu casamento é um milagre de Deus. Bom final de semana para você. Até segunda-feira, hein? Tchau, tchau.